Método Oliver Velez em 25 minutos ou um pouquinho mais. Você vai conhecer com esse vídeo o básico do método Oliver, mas é um básico já completo para você aí se colocar melhor no mercado, identificar como que você pode separar os setups, como fazer uma organização dos setups para você entender o método Oliver Velez aí na sua essência. Então deixa o like no vídeo, um vídeo muito interessante, didático aí para vocês, que para pessoas que estão conhecendo o método Oliver agora ou já estão até com um certo nível aí avançado, né, mas ainda não conseguiram se encaixar no método, né, tenham dificuldade de se organizar. Esse vídeo vai ser muito importante para vocês, então vamos lá, né? Convido a todos a participar da Masterclass todos os dias, nossa sala ao vivo, de 8h50 ao meio-dia, plano semestral, plano anual, com as apostilas inclusas. Não vamos perder mais tempo e vamos lá falar aí dos setups do método Oliver Velez, como você pode se organizar no método. Eu vou colocar aqui, inclusive, o que você deve fazer. São vários setups, são muitos na verdade. Então, a primeira coisa para você se organizar é fazer uma tabelinha. Você colocar setups a favor da tendência, setups contra a tendência, setups a favor e contra a tendência. Ok? Consertar aqui. Esses são setups aí do método Oliver que você deve separar para você entender melhor, separar melhor de uma forma didática. Tá? Então, no método Oliver Velez, nós temos setups a favor da tendência, setups contra a tendência, setups a favor e contra a tendência. Perfeito? A maioria deles, você vai operar tanto a favor como contra a tendência. A maioria deles estão dessa forma. Tá? Mas existem setups do método Oliver Velez que você só opera contra a tendência, exclusivamente contra a tendência. E tem setups do método Oliver Velez que você só opera a favor da tendência. Então é muito importante para você entender melhor, separar melhor, né? Porque algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Ana, tem algum setup que eu deva entender melhor, aí eu opero só ele? Não. O interessante é você conhecer todo o seu ferramental, né? Todas as ferramentas disponíveis para você, então, obter o melhor resultado no mercado, porque às vezes tem um setup que você se especializa, mas no dia aparece o outro e esse outro vai fazer diferença. Então a primeira coisa é você separar setups a favor da tendência, setups contra a tendência, setups a favor e contra a tendência. Ok? Outra coisa muito importante é você conhecer de localização. Então, se você chegar na apostila, a apostila que vai inclusa aí, mas você pode comprar a apostila também separadamente. Se você chegar aqui da questão das forças, você vai entender das localizações. Então, é indispensável você entender a questão aí das localizações. Essa página aqui, ok? Ela vai mostrar para você, a página está um pouco para cima. Essa página aqui, ela vai mostrar para você a questão das melhores localizações, como que você deve aí entender a questão das localizações. Perfeito? Ó, muito bem. Aqui eu mostro, né? Essa página, inclusive, página 26, é a página que mostra as localizações. Nós temos a localização 1, que é perto da 20, tá? Tem localização 1 de venda, localização 1 de compra. Nós temos a localização 3, que tem um certo afastamento da 20, tá? E perto da 8. Tanto de compra quanto de venda. Nós temos a localização de contra-tendência, tanto abaixo da 20 quanto acima da 20. Essa região aqui está longe da 8 e longe da 20, ok? Você deve pensar num trade contra-tendência, de compra ou de venda. No método Oliver Velez também nós temos situações que mesmo com a 20 inclinada, se os preços estiverem acima da 20 inclinada, tá? Você ainda pode fazer uma venda, ainda é considerado venda. Se estiver perto da 20, nós temos uma lock 2, se nós estivermos afastados da 20, nós temos uma lock 4, tanto na compra quanto na venda. Então o método Oliver Velez nem sempre, o fato dos preços estarem abaixo da 20 ou acima da 20 significa, no caso abaixo da 20 significa venda, ou acima da 20 significa compra. Depende do que? Da inclinação da média. Então é muito importante você aí conhecer disso. Outra coisa muito importante para você conhecer aí pelo método Oliver Velez
tem a questão das localizações um pouco mais complexas, aí mais avançadas do método, página 16. Então nós vemos na página aqui, localizações mais avançadas do método. O que você deve entender? Você deve entender que trades que comecem na M200, tá, tem mais força do que trades que estão mais acima da M200. Então a força compradora aqui é mais forte, a força compradora aqui é um pouco menos forte, tá? E a força compradora aqui já é pequenininha. Aqui você está pensando em trades contra a tendência, quando você está afastado da 200. Aqui você só pensa em compras, tá? E aqui também, tá? Existe uma possibilidade de vendas por causa desse sinal aqui, mas basicamente você pensa em compras, tá? Então o que acontece? Isso aqui colocado de uma forma aí didática para vocês. Se eu pego uma situação como essa aqui, ó, aqui tá legal, ó. Se eu tenho uma situação como essa aqui, ó, uma RBI aqui, né, independente de ser uma RBI ou não, né, imagina que você tenha, vamos colocar de uma forma que você tenha um setup, você tenha um candle aqui vendedor, não um candle comprador aqui, ó. Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Okay? Vamos supor que eu tenha esse candle aqui, nesse ponto, ó. É um candle vendedor, perfeito? Esse é um candle vendedor, ok? Só que o fato de você conhecer as localizações, você está com a M200 próxima, 200 flat e M200 próxima. Essa região é uma região mais, ou seja, essa aqui é uma região de buy. Então esse candle de evento aqui nessa região de buy não significa nada, significa que você não vai vender esse candle. Pelo contrário, essa região você quer comprar nessa região, ou seja, esse aqui você ignora, o fato de mostrar que tem venda nessa região é uma venda fraca para você, você não quer, e você espera alguma coisa aqui para compra, aqui quando baixa na 200, você ignora esse candle que está mostrando venda. Então eu já vi várias pessoas vendendo aqui, está errado por causa da localização. É aqui que você vai aprender então a questão da localização, que nessa região só compra, assim como nessa região quando está abaixo aqui você só vende. Está vendo 3 sinais de mais? Aqui você tem que pensar unicamente em vendas, tá? Aqui a venda ela também existe, tá? Mas ela tem um mais, então ela significa que ela não está tão forte assim como estava aqui, mas ainda vale venda. E aqui observe esses 2 sinais de mais, como está afastado da M200, esses 2 sinais de mais apesar de ainda ter venda aqui, porque as médias estão inclinadas para baixo, você como está distante da 200, ele pode fazer uma volta, então você já tem que pensar em trades contra a tendência, ok? Isso eu estou falando, pessoal, para você se organizar, do básico do método OVVS. As apostilas aí você pode adquirir também pelo site, né? Então você pode vir aqui as apostilas educacionais, né, no site, okay? E você adquire as apostilas, tá? Tranquilamente também, se você desejar adquirir suas apostilas. Elas estão inclusas aí na Masterclass, então na Masterclass aí vai ajudar bastante aí nesse sentido para você, perfeito? Muito bem. O que mais que é importante, é o básico aí do método OVVS, nesses 25 minutos aí que eu me propus a colocar para vocês. Então, sabendo dessas localizações, e você pode se organizar aí em relação à média móvel de 200 períodos. Lembrando que a média móvel de 200 períodos aí, nós falamos dela flat, né, pessoal? Ela tem que estar flat, não inclinada. Se ela estiver inclinada, é outra questão, ok? Mas se ela estiver flat, é uma questão aí bem interessante para trading, né? Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Aqui nós estamos no final, né? Estamos aqui no final do pregão. Eu quero pegar um pregão aqui no início dele, né? Da questão da média móvel de 200 períodos aqui para nós analisar, né? Ok? Então veja bem, nesse dia, okay, enquanto ele estava abaixo da M200, nós tínhamos uma região menos. Depois que ele ficou acima da M200, nós tínhamos uma região mais. Perfeito? Então tudo que estava aqui embaixo é mais pensando em vendas. Veja bem, então, apesar de pensar em vendas, nessa localidade, essa aqui é uma localização 5. Ok? É uma localização 5.
E o que você pensa numa localização 5? Uma localização 5, você pensa em trades contra tendência. Aqui apareceu o setup? Não, não apareceu o setup. Mas, será que vale uma venda a partir daqui? Olha a distância que você está da M200. Então, o que é interessante fazer? É interessante você tentar vendas mais perto da M200 se tiver algum setup. Teve aqui um setup aqui, isso aqui é uma localização 4, né? É um trade de evento, um candle de evento, houve uma venda aqui bem perto da localização menos, né? Ok? Então, deu o trade aqui nesse sentido. Quando você pensa aqui, ó, quando começa a passar acima da 200 para cima, você tem que pensar em compras. Aqui você tinha um bull agressivo, né, e acabou dando muito certo, o trade foi. E a partir daquele momento, você só pensa em compras, não pensa mais em vendas. Essa aqui é uma região de compras, né? Tirando o fato que esse candle de evento aqui está bem distante, aqui você tem que pensar de vendas, os outros você pensaria aí na questão de compras. Perfeito? Uma coisa muito importante do método também, é básico do método, se você pegar aqui, vão aparecer vários setups. O detalhe é, qual que é o tamanho? Então nós temos um exemplo aqui. Então é muito considerado a questão do tamanho do stop. Esse trade aqui é um trade interessante. Então a partir desse momento, que eu já falei aqui para vocês, nós podemos até definir. Definir. Então, veja bem, ele está colado na 200? Não, ele não está colado na 200. A 200 seria uma região mais, certo? Não está colado na 200. Porém, não está tão afastado da 200. Então, essa região é uma região mais, menos. Tem alguma venda por causa do afastamento, mas é pouca. Suficiente ainda para você fazer uma compra. Aqui você tem um setup, é uma das coisas que você precisa procurar. Você tem um setup aqui? Sim, você tem um setup aqui. Qual que é esse setup? Um Bull 180. Ok? Esse é um Bull 180, é um Bull 180. Dá para entrar aqui? Bom, eu estou com um Bull 180, tá? Eu estou numa região mais, menos, uma região mais. Qual que é a outra localização? Aquela localização do início. Então, a localização desse Bull 180 é uma Lock 1. Percebe que ele sai da 20, né, e fica relativamente perto da 20, então isso aqui é uma Lock 1. Então, aqui você tem uma Lock 1, vou colocar em letra maiúsculo aqui. Aqui você tem uma Lock 1. Né? Você tem uma Lock 1. Isso aqui é uma Lock 1, mais uma localização 1, mais, menos. Qual que é a força dessa localização 1, mais, menos? Grande. Por quê? Você está no mais, menos, quer dizer, você tem pouca força de compra e você ainda está numa localização 1, você está perto da 20. Ou seja, esse trade aí é o trade interessante você operar? Com certeza. O que está faltando aí para você saber qual que é o tamanho da mão? O tamanho do stop. Qual que é o stop? A entrada é aqui e o stop é aqui, stop na barra, né? Então vamos ver, vamos dar uma olhada. Qual que é o tamanho disso? O tamanho é de 600 pontos. 600 pontos está adequado para o mini índice ou está muito para o mini índice aí de intraday? Eu digo para você que está um pouco, tá? Inclusive quem tem a apostila, por exemplo, vai entender da questão aí do tamanho do stop. Tem uma parte na apostila que fala aí do tamanho do stop. Eu não sei exatamente agora se é no upgrade, é uma das apostilas, nós temos aí a questão do tamanho do stop. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui para vocês, para a gente não perder tempo, mas tem aí na apostila o tamanho dos stops aí ideais. Senão eu falo aqui para vocês, certo? Não vou localizar porque nós temos pouco tempo em termos de vídeo. Então, que eu me programei para fazer. Então, essa barra sim, eu digo que uma barra ideal, né, ela tem no máximo de 400 a 450 pontos. Essa é a volatilidade normal de você operar um Bull 180 aí nos 5 minutos. Como ela é grande, existem duas possibilidades. Ou você entra menor do que você tem costume de entrar no Bull 180 de localização, ou você fica de fora. Mas ela realmente passou passou do tamanho normal aí para você entrar, tá? Ou existe, na verdade, existe mais de uma opção. Qual que é a terceira opção? Você esperar um outro setup
próximo a ela ou depois, né, que vai diminuir a questão do stop. E aqui nós tivemos o que? Isso aqui é uma RBI. Vamos pegar essa classificação que vocês já entenderam aí isso aqui, qual que é o setup? Você precisa classificar, né? É uma RBI, ok? Por consequência, assim, RBI somente a favor da tendência, esse é um setup somente a favor da tendência, ok? Classificação aí, somente a favor da tendência. Tá? Qual que é a localização? Localização 3. Por que uma localização 3? Porque está perto da 8, mas um certo afastamento da 20. O acionamento aqui está perto da 8, mas afastado da 20. Localização 3. Qual que é a distância da M200? Qual que é a localização ali de sinais que ele tem? Bom, ele tem aqui mais, menos. Ou seja, tem mais positivo do que negativo. Então, realmente é um trade válido. Qual que é o tamanho do stop nesse caso? O tamanho do stop não é no candle só dele, é no candle anterior. Então o stop ficaria aqui. Tá? Dá para fazer esse trade? Bom, esse trade aqui, se ele for acionado e colocar esse stop aqui, ele tem 360 pontos. Tá? Dá para fazer aí com 360, muito mais agradável do que fazer com 600 pontos. Né? Então dá para fazer, é um trade que dá para fazer. É uma RBI de Lock 3 com 360 pontos, na região mais, menos. É um trade válido. E o trade ele pagou inclusive, né, no mínimo aí, na verdade pagou bem mais de 1 para 1, né? Se nós colocarmos o alvo aqui, ó, ok, ó, um alvo aí, se ele não pagou 2 para 1, ele foi próximo, tá bom? Pagou 2 para 1 sim, ó. Certinho, esse é um trade que pagou 2 para 1 aí do método Oliver Velez, no time frame de 5 minutos no mini índice. E você pegou toda a classificação aí possível, né? Nós trabalhamos aí toda a classificação possível nesse setup, né? Nós temos a questão justamente do tamanho do stop, né? O tamanho do stop aí foi indispensável para você definir ou não o seu operacional, né? Isso segue aqui na apostila todas as questões referentes a esse gerenciamento, porque você precisa saber exatamente aí como se colocar no mercado, né? Às vezes mais forte, às vezes mais fraco, e você vai sempre utilizar aqui o que eu falo da página 90. Você precisa saber a identificação do setup, saber o operacional do setup, saber a qualidade do setup, né? Os detalhes operacionais do setup, né? Então, nesse caso, por exemplo, o Bull 180 era válido? Sim, o Bull 180 aqui era válido, em termos de setup. Por quê? Porque a 20 está inclinada. O Bull 180, ele precisa que a 20 esteja inclinada na direção dele, né? Então, o Bull 180 é um setup comprador, a 20 está inclinada a seu favor, e você aí então pode entrar na compra. Se a 20 estivesse inclinada para baixo, a gente não consideraria aí um Bull 180 válido. A 20 tinha que estar inclinada aí para cima para considerar um Bull 180 válido, né? E isso segue aí em todos os setups que você vai conhecer, né? Você vai conhecer todos os setups aí. Inclusive esse trade aí, essas questões, elas podem ser observadas em qualquer time frame. Então tudo que eu estou fazendo em relação à questão do time frame, indiferente para o time frame. Se você colocar os 2 minutos aqui, tá, é a mesma coisa. Inclusive os 2 minutos, ó, você estava vendo um Bull 180, aqui você tem um Bull 180 nos 2 minutos. Observe que é a mesma situação. Veja bem, ó, um candle altista engolfando um candle altista. Qual que é a localização? Localização 1, certo? É uma localização 1. E ele está indo para M200. É válido esse trade? Com certeza. Olha a outra situação que nós tivemos aqui nos 2 minutos. Ó. Nós temos o que? Uma localização 5. Observa o nível de espaço aqui. Isso aqui é um caso em localização 5. Demorou muito aí fluir, né? Mas é um candle de evento em localização 5. Esse setup, por exemplo, é um setup que pode ser operado somente contra a tendência. Esse é o CDB. O setup aí pode ser operado somente contra a tendência.
O CDB é somente contra a tendência. Já o Bull 180, ele pode ser operado tanto a favor como contra a tendência. Isso aí vai ser importante para você fazer, porque, por exemplo, um Bull 180 desses a favor da tendência, tá, não tem a mesma qualidade do que um Bull 180 contra a tendência. Então, vamos supor que você tivesse, vamos lá, uma situação como essa. Eu vou desenhar aqui para vocês. Vou desenhar para vocês entenderem melhor a questão. Aqui, ó. Opa, vamos lá. Ó. Se você tiver uma situação como essa, uma situação hipotética, vai. Ele vem, tá? Vem mais um pouquinho, bem hipotética, ok? E você tem um Bear 180, aqui um Bear 180, um candle grande golfando o outro. É a mesma coisa que esse aqui. Observe que esse trade que eu desenhei, esse setup que eu desenhei aqui, ó, é a mesma coisa dele aqui, ok? Qual que é o mais poderoso? O mais poderoso será sempre a favor da tendência. Os trades sempre a favor da tendência serão mais poderosos. Então o lote que você vai entrar aqui é maior do que o lote que você vai entrar, que você entraria aqui nesse ponto, porque aqui está a favor da tendência, aqui está contra a tendência. Então setups contra a tendência, os setups podem ser operados tanto a favor como contra a tendência. Ele na tendência ele é mais forte. Isso você tem que saber para a questão do jogo de lotes. Na verdade, não só ele. Todo trade contra a tendência deve ser operado com capital menor. Todo trade a favor da tendência deve ser operado com capital maior se ele estiver em boa localização, é óbvio. Porque não adianta ele estar numa lock 3, quase 5 aí e não ser interessante para entrar. Então, pessoal, essas são as questões básicas aí do método Oliver Velez. Tá? Eu falei bem rápido aqui, bem dinâmico aqui para vocês, para encaixar no nosso tempo, okay? Encaixar no nosso tempo proposto, mas o que vocês devem fazer? Vocês devem voltar aí no vídeo para então identificar mais as coisas que eu falei. Tem muita coisa aí interessante de você entender e poder operar também. Convido a todos, inclusive, para continuar conosco aí na Masterclass, sempre presente nos meus vídeos aí no YouTube. Às vezes eu abro a Masterclass, né, para vocês então, e a mentoria essa também que está sempre aí presente, que você aprende tudo isso que eu falei, ela está descrita aqui para vocês, tudo isso que eu falei, eu ensino devagar, com tranquilidade, mostrando todos os detalhes operacionais, que tem muitos detalhes. Você percebe todos os setups aqui poderosos que nós temos, né, vários setup barra elefante, RBTO, topo menor, NRB, CDB e CAS. Essas aqui são apenas alguns, pessoal, não tem todos, Martin Bull, Clean Bull, tudo isso falado aí na mentoria para você aprender cada vez mais. Então, convido a todos aí a participar. Podem deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe comentários, eu respondo aí todos os comentários, e mais vídeos virão. Esse vídeo aí é uma série de vídeos para você aprender mais no carnaval. O vídeo será lançado aí no carnaval, ok? É isso aí, show, sempre muito show.